apresentação às 6h30. Eu espero você! Você sabia que pode acompanhar o trabalho da Câmara Municipal pelas redes sociais? No nosso Facebook você fica por dentro das sessões ao vivo, notícias e eventos. No Twitter você se informa sobre as atividades do dia em tempo real. No Instagram você acompanha o cotidiano da cidade e o trabalho dos vereadores. No YouTube estão os programas da Rede Câmara, com lives das atividades da casa. No LinkedIn você fica por dentro dos cursos e atividades da Escola do Parlamento. Ah, e não esqueça do Zap Câmara, sua fonte de notícias semanais. Acompanhe a Câmara de qualquer lugar. Procure por @Câmara São Paulo. É a Câmara Municipal de São Paulo cada vez mais conectada com você. Olha o Jair aí, cara. O Jair almoçando essa hora, cara. Que judiação. Olá, boa tarde. Agora são 15h06. Neste momento, estamos aguardando a abertura de mais uma sessão ordinária, é a de número 34, convocada para esta 18ª legislatura. Dentro de instantes, os vereadores que participam de forma remota e também presencial vão poder confirmar a presença no painel eletrônico para que tenha registrado o quórum necessário e seja iniciada mais uma sessão plenária. Vamos acompanhar, então, o desenrolar dos trabalhos. Dos colegas. Bom, era distribuidor de panfleto de porta de fábrica. A mão era rápida, porque a pessoa entrava de manhã correndo para entrar. Quando o cara fala, meus amados colegas, vem chumbo aí, vem chumbo. Márcio, eu já falei que na próxima terça-feira, agora não sei que dia que é. Por favor, vereadores, eu peço que desliguem os microfones para que eu possa dar início à sessão. A número legal, está aberta a sessão sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa é a 34ª sessão ordinária da 18ª legislatura, convocada para hoje, terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Nós temos aqui já a inscrição do vereador Suplicy para comunicar de liderança, mas, se me permitem, eu gostaria de iniciar pelo pequeno expediente e, logo após o pequeno, passemos, então, aos comunicados de liderança, até porque tenho certeza que outros colegas desejarão fazê-lo e nem todos estão presentes já nesse momento. Por isso, nesse momento, eu declaro aberto o pequeno expediente. E dentro do pequeno expediente, a primeira oradora é a vereadora Sonaira Fernandes. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhores. Trago neste dia um tema espinhoso e que todo homem de bem, todo homem comprometido com a vida e com a verdade
deve combater a erotização infantil. Recentemente, acompanhamos a triste notícia da criança que foi estuprada sobre o consentimento da própria mãe. Não é um caso isolado e não é uma pura obra do acaso. Há uma agenda por trás de tudo isso. E essa agenda foi arquitetada, gestada nas mentes mais doentias que este mundo já viu. A mente financista, a elite globalista financiando ideólogos disfarçados de sociólogos, de cientistas, de filósofos, abriu caminho para a mais torpe pauta da cultura da morte, o aborto. E, quando possível, a corrupção da inocência das crianças, através de programas educacionais enviesados, construídos para a problematização do corpo e da moralidade, através de conteúdo de abordagens que, pouco a pouco, vão minando a autoridade da família, através de conceitos ideológicos e perversos inseridos no ordenamento jurídico do país e, sobretudo, através da cooptação de pessoas já anestesiadas pela falta de apreço à verdade e pelos próprios meios de comunicação. A tentativa de manipular o comportamento social através de uma cultura de erotismo desde a primeira infância é uma das fortes causadoras do inferno que presenciamos neste tempo. O estupro dessa criança e de tantas outras recai nas costas de quem prega o sexo livre, a liberdade sexual intergeracional. Isso sim é um disfarce linguístico que nós podemos, nesta tarde, chamá-lo pelo nome, pedofilia. Esses crimes estão na conta de quem prega a destruição da família, a autonomia sexual infantil e, pasmem, ou não pasmem, há movimentos que pregam isso e nós não precisamos ir muito longe, hein? Não se enganem, colegas. A conta de tanta promiscuidade e de uma agenda totalmente voltada para a manipulação comportamental social, um dia chega. E ela tem chegado nos nossos dias. Estamos presenciando uma barbárie. Se nos esforçarmos um pouco, vamos lembrar de tudo que tem acontecido, de tudo que tem roubado a inocência das nossas crianças. Eu quero finalizar dizendo, me solidarizando com todas essas crianças, com essas famílias. Eu manifesto a minha comoção a todas as vítimas de abuso sexual, sobretudo as nossas crianças, que são usadas como objeto de luta e militância de quem só enxerga o sucesso próprio, o poder próprio e a promiscuidade. Muito obrigada, presidente, e boa tarde a todos. Obrigado, Questão vereador. de ordem, presidente. Não cabe, mas pode dizer, Presidente. vereador Wilson. É só saber o que é que vai acontecer hoje, presidente. Por favor, que Vossa Excelência não fez na abertura o parlamento de hoje, por favor. Eu acredito que pode ter havido algum problema de conexão, vereador Gilson, mas eu repito sem problema. Estamos agora procedendo com um pequeno expediente. Logo após o pequeno, procederemos com os comunicados de liderança, mas hoje não teremos sessão extraordinária, será apenas a sessão ordinária. Se os vereadores desejarem, também poderemos fazer o grande expediente. O próximo orador... Muito obrigado. Por nada. O próximo orador é o vereador Tami Miranda. Ausente. Vereador Chechel Trípoli. Vereador Adilson Amadeu. Vereador Alessandro Guedes. Estou aqui, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Primeiramente, boa tarde a
todos os vereadores e vereadoras que participam da plenária, da sessão plenária. Gostaria aqui de cumprimentar a todos, cumprimentar os cidadãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando também todos os trabalhadores que nos ajudam no dia a dia do nosso trabalho da Câmara, direto e indiretamente. Bom, presidente, primeira sessão depois do terrível acontecimento com o prefeito Bruno Covas, eu queria aqui prestar minha profunda solidariedade a todos os correligionários, militantes, amigos, famílias, todos aqueles que conviviam, filhos, todos aqueles que tinham no prefeito ali algum tipo de relacionamento e que sentiu sua partida precoce porque muito jovem, um prefeito que eu falei e repito que considerava extremamente democrata, que sabia separar a política, o fazer política de fazer política com ódio. E ele foi um exemplo aí de luta contra a doença de uma forma muito transparente, trouxe para todos o que ele estava passando, sem deixar a cidade às escuras, né, em relação a essa doença. Infelizmente partiu e espero que todos que conviviam, que eu já citei, possam superar esse momento de dor. Isso eu trago essa mensagem com muito respeito e afeto. Em relação ao prefeito, o novo prefeito, Ricardo Nunes, que ele tem a capacidade de lidar com os problemas gigantescos que essa cidade tem, já que nós precisamos de alguém que olhe para essa complexidade que se chama São Paulo e também com capacidade para lidar num momento tão difícil como esse, um momento de pandemia, um momento de desemprego, de fome, o social bastante sofrível por parte da população. Enfim, o prefeito é um prefeito lá da Zona Sul, que tem um trabalho na periferia, espero que ele tenha a capacidade de lidar com esse... Estou ajeitando aqui, senhor presidente. Tem a capacidade de lidar aqui com esse momento que nós estamos vivendo. Senhor presidente, outra mensagem que eu queria tratar é sobre a nossa luta do polo em relação à poluição causada na região do polo petroquímico de Mauá, e na realidade ele pega a região de Santo André também. Ontem nós tivemos uma importante reunião com o promotor do meio ambiente do município de Santo André, que toca uma ação civil lá, que se tornou um inquérito, inclusive, há mais de 12 anos, e que investiga justamente os males da saúde que o polo pode estar causando. Todos sabem, fizemos uma audiência pública na Câmara tratando esse tema, apontando a preocupação que pode ter a relação da poluição causada com os índices de tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune que aquela população tem uma alta incidência. E estudos indicam que tem relação com os componentes químicos, a poluição, os venenos que são jogados no ar lá naquela região. E isso agride muita população de São Mateus, do nosso lado de cá. A gente não tem benefícios econômicos nenhum com o polo, porque ele não está no território de São Paulo. Entretanto, a gente fica com os poluentes e a doença sobrecarregando nosso sistema de saúde, além dos males que faz para a nossa população. Nós tivemos uma reunião muito boa com o promotor, já como desdobramento da audiência pública que a gente fez. Esteve presente eu e o vereador Ricardo Alvarez, que é o vereador de Santo André do PSOL, e estamos caminhando em busca de um debate aprofundado, de ouvir vários atores envolvidos. A Comissão do Meio Ambiente da Câmara tem trabalhado muito nesse assunto, e nosso objetivo final é que, através de um estudo, se ficar provado que é o polo, que é o gerador dessa poluição que pode estar causando essa doença, a gente possa aí exigir que se façam as correções necessárias, porque a gente não quer que se perca nenhum emprego. Pelo contrário, a gente só quer que o desenvolvimento seja sustentável e que a saúde das pessoas seja preservada. Então, nossos trabalhos em relação a isso está caminhando. Iremos, depois da promotoria de Santo André,
iremos até a Secretaria de Saúde do Estado para tratar sobre isso, iremos à Secretaria do Estado do Meio Ambiente para tratar sobre isso, e nós estamos com expectativas aí. Depois que nós começamos a mexer com isso, houve várias ações de solidariedade social do Polo, tentando contemplar a família da região, anúncios em jornais de grande circulação. Isso demonstra que esse nosso trabalho tem incomodado eles, e eu acho que a gente vai conseguir bons frutos, senhor presidente. Eu queria deixar esse recado à população, prestando um pouco de conta, e mais uma vez aí, solidariedade pela passagem do prefeito, e desejar capacidade ao novo que assume a cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa a conexão ruim, vai ter um debate sobre o sinal de internet na cidade, e isso é importante para que a gente possa aí, usufruir nós e todos os cidadãos, alunos, todo mundo da periferia possa ter um sinal de qualidade melhor nos seus aparelhos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O próximo orador é o vereador Alfredinho. Vereador André Santos. Vereador Antônio Donato. Quero falar, presidente. Não, é que a internet eu peço aos vereadores que desliguem os microfones, por favor. Gilberto Nascimento, microfone ligado. Vereador Gilberto Nascimento, agora sim. Bom, obrigado, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu queria comentar um assunto que foi objeto hoje da reunião da Comissão de Política Urbana. Teve uma reunião extraordinária, uma reunião de trabalho com o secretário César Azevedo, que tratou da operação urbana consorciada Água Branca. E pelo que eu entendi do clima da reunião, era uma primeira reunião de um processo que ia ter mais conversas e que o secretário mostrou disposição de dialogar com a Câmara. E, enfim, eu coloquei minhas posições, outros vereadores colocaram, outras vereadoras colocaram. E era o início de um processo que não, tudo indicava não seria um processo atropelado. Eu fui surpreendido agora com a notícia de que o Colégio de Líderes pautou o debate para amanhã e a votação para quarta que vem. Eu não posso entender e não podemos aceitar esse tipo de encaminhamento dado. O próprio secretário veio com ideias novas sobre a operação. Problemas que pareciam superados voltaram, né? Só para lembrar, essa operação urbana, a grande mudança proposta pelo Executivo é baixar o CEPAC de R$ 1.400 para R$ 700, mas não bastando isso, tem uma tabela dinâmica que para alguns setores da operação baixa para R$ 200. É melhor não ter operação e não ter CEPAC. Se é para dar de graça, assina e dá já para a Tecnisa, para quem quer que seja. Não dá para ser assim. Uma operação desse tamanho, com essa responsabilidade, com essa importância para a cidade, que tem que produzir habitação de interesse social, que tem que reurbanizar toda uma região da cidade, que tem que criar as condições dos equipamentos públicos para serem instalados lá, não pode ser discutida dessa forma. Eu fui presidente da Comissão de Finanças o ano passado e nós realizamos uma audiência pública extensa lá na reunião da Comissão de Finanças, aonde os pontos de vista foram apresentados, e tem pontos que são antagônicos e que essa casa precisa conhecer. Ninguém é contra a operação em si, em abstrato, mas contra essas mudanças que estão sendo feitas. E são mudanças de interesse de um setor do mercado imobiliário, né? Eu lamento dizer, ela votada desse jeito, ela tem nome, RG, CNPJ, tem tudo. É o Jardim das Perdizes da Tecnisa, que vai ganhar muito dinheiro. Eu quero falar com todas as letras, porque essa casa não pode se render dessa maneira. A mudança da operação urbana exige 37 votos. Espero que a gente consiga impor, com esse quórum maior, um debate decente, que a gente possa, de fato,
construir a operação urbana, ver que aspectos precisa melhorar, eventualmente discutir o valor do CEPAC, mas não dá de graça. Para você ter uma ideia, a própria EMURB, aí, a SP Urbanismo, colocou um leilão de CEPAC na água espraiada a R$ 1.400. E o Tribunal de Contas está questionando porque acha barato, que tem que ser mais. Há 2 anos atrás, nós discutimos a Faria Lima e o CEPAC foi vendido a quase R$ 6.000 o metro quadrado lá. Então, não dá para dar de graça. Então, acaba a cooperação urbana, fala, olha, vamos leiloar a cidade para o mercado imobiliário, vamos passar a boiada, né, que está na moda, vamos passar a boiada e não vamos discutir para valer uma operação urbana, porque a operação urbana implica maior potencial construtivo e arrecadação via o título, que é o CEPAC, por um fundo para realizar um conjunto de intervenções para melhorar aquela região. Se você baixa demais o título, as intervenções que estavam previstas lá em 2013 não serão realizadas. Não serão realizadas. Então, a operação urbana perde sentido. Então, eu queria alertar todos os vereadores e vereadoras que, infelizmente, droga a internet aqui. Que a gente não tem como aceitar esse ritmo acelerado de um debate que é tão importante e que envolve tantos interesses. Então, queria alertar a Câmara. Amanhã vamos fazer o debate de mérito, não temos problema nenhum de fazer o debate de mérito, mas nós não podemos ter uma decisão assodada e sem envolvimento da sociedade civil e sem o debate com o conjunto da cidade e um debate que todos os vereadores paulistanos saibam que estão votando, né? Então, esse alerta que eu queria fazer no pequeno expediente de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Donato. O próximo vereador... Senhor presidente, pela ordem. Vereador Alfredim. Aqui eu queria falar, mas caiu, está ruim essa internet. Na hora que o senhor me chamou, a minha internet caiu aqui. Vereador Alfredim, então, considerei a Vossa Excelência os 5 minutos, considerando o nosso contexto à distância. Tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O que eu quero trazer mais uma vez, semana passada acho que já falei um pouco sobre o assunto, mas na última quinta-feira nós fizemos um ato lá no Grajaú, participou aqui parlamentar, como a vereadora Luana Alves, do PSOL, deputado Enio Tato, do PT, eu e mais outros parlamentares, não lembro agora, acho que mais 1 ou 2 parlamentares, e vários coletivos lá da região, coletivos de cultura, coletivos de esporte, movimento de moradia, contra o fechamento do restaurante Bom Prato, ali da Avenida Belmira Marim, altura do número 1820. Só para explicar bem rápido para todos vocês, o Bom Prato todos vocês conhecem. O Bom Prato é um serviço que já existe há algum tempo, até do governo do Estado, e que ali no Grajaú, principalmente na nossa região ali, que a gente chama Capela do Socorro, Grajaú, Parelheiros, tem apenas um restaurante Bom Prato. E ali no Grajaú, na Belmira Marim, onde está o Bom Prato, é onde concentra a grande parte dos moradores de baixa renda e realmente pessoas que precisam. A refeição do Bom Prato é R$1, a qualidade não é ruim. Alguns acham que só os moradores em situação de rua que comem, mas não é verdade. Come outras pessoas. Há pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, que vêm de bairros distantes ali, a pé, para poder almoçar lá no Bom Prato, por conta que a comida é R$1. O governo do Estado simplesmente anunciou que vai mudar o Bom Prato daquele lugar, onde é estratégico, trazer aqui para a cidade de Dutra, que eu não tenho nada contra que tenha na cidade de Dutra, mas se é para ter na cidade de Dutra, que seja um novo. E não tire do Grajaú, porque está ali num lugar estratégico, como eu falei, e lugar muito carente.
Não sei onde está a cabeça de quem é responsável, Secretaria da Assistência Social do Estado, e a pessoa que fez esse estudo não conhece nada, não sei qual o interesse, não conhece nada e nem tem o senso de nada. Lamentável. Mas tem uma programação que até setembro sai o Bom Prato dali. A gente conseguiu uma vitória com esse movimento de quinta-feira. O deputado Enio Tato estava lá comigo, ligou para o secretário Cauê Macris, secretário da Casa Civil, e tem uma reunião marcada para quinta-feira. Espero que a gente tire da cabeça deles essa ideia de tirar o Bom Prato dali. Porque é muito ruim se isso acontecer e o Bom Prato não deve sair dali de maneira nenhuma. Né? Portanto, eu disse bem, a cidade de Dutra é um lugar que tem também pessoas carentes, a gente sabe disso. É preciso, se tiver um Bom Prato lá, é muito bom, que vai atender aquelas pessoas que estão ali, assim como deveria ter também Bom Prato lá no fundo do Grajaú, onde está ali os bairros também muito carentes, como Catinho do Céu, Cocaia, Jardim das Gaivotas, enfim, vários bairros que estão ali. Né? Então, espero que na quinta-feira a gente consiga convencer o secretário, o próprio governador João Dória, que não deve tirar o Bom Prato dali. Nós estamos vivendo um momento, senhor presidente, um momento que todos vocês, a gente debate aqui direto. Eu gostaria de saber onde estão chegando as cestas básicas que estão dizendo que a prefeitura está distribuindo. Eu até já vi algumas chegar, mas muito... É melhor tirar o Fredinho mesmo, que ele tá mal o negócio para ele. Ele falou da cesta básica. O vereador Alfredinho, parece que teve um problema de conexão. Já deu o tempo dele também. Vereador Alfredinho. O senhor está me ouvindo? Oi, o senhor está me ouvindo? Se você quiser concluir. Está me ouvindo? Oi? Estamos ouvindo. Conseguiu ouvir? Opa, então vamos lá. Para terminar, acho que meu tempo está terminando, mas eu estava indagando aqui o seguinte. Gostaria de saber onde estão distribuindo as cestas básicas da prefeitura. Na primeira crise da pandemia, eu percebi que a logística da distribuição era muito mais rápida. Estão comprando cesta básica, como estão dizendo que chega, acabou. Tchau. Nas periferias, nos lugares que eu sempre ando, conversando com as entidades, e eles estão reclamando que não chegou. Chegou pouquíssima, eu percebi que chegou pouquíssima. Agora montou as cozinhas que estão distribuindo na Bitex, que é mais a CUFA, que é a Central Única de Favela, que está com uma distribuição muito grande em alguns lugares aqui da periferia, a prefeitura também, mas pouco. A Cidade Solidária, que está lá a prefeitura fazendo parte, e outras entidades, que vem dizendo que o prefeito mesmo falou aqui, o prefeito que já distribuiu 1.800.000 cestas. Pode até ter autorizado a compra, pode até terem ganhado a doação, feita a coleta, mas não chegou ainda na ponta que é onde está precisando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alfredinho. Para registrar minha presença, Holiday, Milton Leite presente. Registrado. Vereador Arcelino Tato. Vereador Atílio Francisco. Vereador Aurélio Nomura. Vereador Camilo Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu tenho andado muito pela cidade, como todos os vereadores dessa casa, e tenho visto muitas reclamações sobre a iluminação em LED, dessa tal de FN Rodrigues e dessa Consladel, do seu Jorge Moura. Aí eu fui no Google, Eli Correia, meu querido, fui no Google
e procurei sobre a FN Rodrigues e sobre a Consladel. Eles estão envolvidos em tanta maracutaia, mas tanta maracutaia, que é a cara da Denise Abreu, que era presidente da Ilume. A Denise Abreu, lá que, no tempo do Dória, teve aquele escândalo, quando ele era prefeito de São Paulo. E tudo aconteceu durante a gestão do prefeito Dória. O prefeito Bruno Covas não tinha absolutamente nada a ver com isso, e muito menos o Ricardo, que agora é prefeito de São Paulo e que era vereador à época. Mas eu não entendo por que a cidade está nas escuras, que essas luzes de LED não funcionam. Aí eles culpam o roubo de cabo, vereador Suplicy, senador Suplicy. Eles culpam o roubo de cabo, eles culpam curto-circuito, eles culpam, e a cidade nas escuras. E coloca luz LED na cidade. Coloca ponto de LED na cidade. Olha, esse final de semana eu fiquei apagando incêndio. Jardim Clímax, Vila Liviero, Água Fria. Mas muita gente me passando WhatsApp que estava nas escuras. E a gente não sabe mais com quem falar. Porque esses homens que tomam conta da instalação de LED na cidade, essa FN Rodrigues, que eu não sei quem é, e o seu Jorge Moura da Consladel, que está sempre metido em confusão, e hoje eu puxei o histórico do nome dele, mas tem caso, mas tem bens apreendidos, tem bens suspensos, e tem tudo que é jeito de maracutaia com esse pessoal que ganhou iluminação pública na cidade de São Paulo. E eu repito, o prefeito Bruno Covas nada tinha a ver com isso. E o prefeito Ricardo Nunes, muito menos, porque ele é agora vice-prefeito e prefeito da cidade, dia 1º de janeiro de 2021. E eu acho que nós precisamos, sim, começar a observar, verificar e apurar. Viu, vereador Janásio? O senhor que anda muito quietinho ultimamente? O senhor está muito bonzinho ultimamente? Nós precisamos apurar quem são esses caras. Como disse o rei Roberto Carlos, esse cara sou eu. Quem são esses caras que estão deixando São Paulo às escuras, que estava melhor com lâmpada do tempo do Dom Pedro I, do que atualidade, do que modernidade desse LED. Esse LED, a cada rua que você passa, é um tipo de luminária. Aí você vai dizer para mim assim, mas você está sendo incoerente. Tá certo, Canelinho! Porque na avenida você tem que ter um tipo de luminária, numa rua estreita, outra. Só que você passa em 10, 15, 20 ruas iguais e tem 20, 30, 40 tipos de luminárias diferentes. Aí eles alegam assim, está faltando luminária que está presa no porto. Problema da China. Eles pegaram a doença do Bolsonaro. Problema da China. Então, eu queria falar aos vereadores dessa casa, que estão nas ruas, que trabalham na periferia, que trabalham nos bairros de classe média. Vereadora Janaína, que trabalha tanto nessas regiões na periferia. Por que São Paulo está às escuras em pleno século XXI? E nós passando uma violência que estão roubando até portões de casa completo. Eles roubam os portões das casas e vão entregar para o ferro velho desmanchar. São cenas que a gente vê pela televisão inacreditáveis. E eu volto a perguntar, vereador Eli, vereador Arnaldo Faria de Sá, que é um craque, aonde, quem são estes que colocam luz que se apaga na cidade de São Paulo? Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Camilinho. O próximo... Parabéns, Camilo. Bezerra. Vereador Celso Gianazzi.
Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores. Primeiramente, eu gostaria de prestar aqui minha solidariedade às mais de 450 mil famílias, né, que perderam seus entes queridos aqui em função da pandemia. E, infelizmente, muitas dessas pessoas poderiam estar aqui entre nós se não fosse a irresponsabilidade, a política genocida, né, patrocinada aí pelo governo federal, que acho que debocha da população, que promove essa política genocida com aglomeração de pessoas, né, como nós vimos lá no último final de semana no Rio de Janeiro, e também ignora, né, a alta taxa de ocupação dos leitos dos hospitais, ignora o altíssimo número de desempregados no nosso país, o número de pessoas que estão passando fome. Então, o nosso repúdio, merece todo o nosso repúdio, esse presidente da República que traz uma política genocida da morte, da irresponsabilidade aqui no nosso país. É inadmissível que o Brasil ainda permaneça com uma pessoa dessa na presidência da República. E eu gostaria também de deixar aqui a minha indignação com a vereadora defendendo aqui o Escola Sem Partido, fazendo apologia ao Escola Sem Partido. Algo... já foi vencida essa questão, já foi julgada inconstitucional, nós vencemos aqui na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, o Escola Sem Partido. Então, fazer uma fala aqui em defesa dessa teoria da Escola Sem Partido é um absurdo completo. Eu gostaria de prestar aqui a minha solidariedade, né? Um ato que aconteceu na Assembleia Legislativa, prestar minha solidariedade ao deputado Carlos Janazzi, fazendo um ato aqui de desagravo, porque lá na Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Janazzi, que está há 16 anos participando da comissão, membro titular da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlos Janazzi é uma pessoa conhecida aí na educação, um dos líderes da educação aqui no estado de São Paulo, né, das grandes personalidades, e lá, numa atitude anacrônica, ditatorial, lá parece uma ditadura, porque o presidente do PSDB, o Carlão Pignatari, o empresário dos frigoríficos, do ramo de medicamentos, ele é capataz do governador Dória e do Roscielli, da secretária de Educação, não aceita críticas, não aceita o contraponto e retirou o deputado Carlos Janazzi da Comissão de Educação. Lá é assim, ele determina, ele tira, parece uma monarquia, onde só o presidente manda lá. Então, um absurdo completo, né? Mostra aí o descaso com o Estado Democrático de Direito, com o diálogo. Essa é a política do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e também é a política do governador Dória, do Roscielli, destruindo, fazendo com que a política educacional do Estado permaneça essa barbárie que é há mais quase 30 anos, né, do comando do PSDB aqui no nosso Estado. Então é lamentável. Então nossa solidariedade ao deputado Carlos Janazzi, que judicializou, inclusive, essa questão, porque outros partidos com menos deputados têm vagas garantidas em várias comissões. Então, fica aqui o nosso repúdio e que essas notas taquigráficas, presidente, peço para que seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa, senhor Carlão Pignatari. E outro ponto que eu gostaria de tratar aqui, que foi colocado no Colégio de Líderes, é a questão das antenas, né? E eu trago um caso aqui muito particular, que é do bairro de Vargem Grande, no extremo sul da cidade de São Paulo. Estive lá semana passada, veja bem, vereadora Renata Falzoni, estive lá semana passada, e lá, há mais de 20 anos, os moradores, eles reivindicam o sinal de celular. Os alunos não têm sinal de celular, não têm sinal de internet, eles não conseguem acompanhar as aulas, e os professores, as educadoras, os educadores, eu tenho um exemplo lá da professora Nídia, que organiza uma busca ativa dos alunos no bairro para que eles possam ter acesso às aulas, né? Ter sinal do celular, não tem acesso. Então, não adianta nada a Prefeitura de São Paulo comprar tablet, prometer entregar o tablet, se lá nem acesso de celular tem. Então, há mais de 20 anos, os moradores de Vargem Grande, fica pertinho de Parelheiros, está quase 60 quilômetros do centro da cidade de São Paulo,
mas é uma região abandonada pelo poder público. As administrações que por aqui passaram, essas últimas que por aqui passaram, deram de costas, né, para os moradores, os paulistanos e paulistanas de Vargem Grande. Então, os alunos lá não têm acesso aos celulares e nem as educadoras e os educadores, porque a Secretaria Municipal de Educação não dá o tablet, não patrocina um pacote de dados para que os professores possam ter acesso aos meios, ao Classroom, para dar as aulas para os nossos alunos. Então, os próprios professores pagam dos seus bolsos o plano da internet, um plano melhor para poder ter acesso. Então, mostra o descaso total, né, da administração pública aqui com os bairros periféricos da cidade de São Paulo. Então, é urgente, é necessário que a gente tenha uma política pública do governo do estado, aqui da Prefeitura de São Paulo, com antenas ali para que os alunos possam ter acesso à internet, porque a nível federal o presidente Bolsonaro ele vetou o projeto que concedia a internet a todas as regiões aqui do país, inclusive na periferia da cidade de São Paulo. Então, nossa briga aqui, a nossa luta é para que os alunos da periferia, e nesse momento agora que nós estamos com a greve sanitária dos profissionais da educação entrando no seu 104º dia, né, sem a negociação da Secretaria Municipal da Educação, é importante que as aulas permaneçam virtuais, sejam virtuais, mas os alunos têm que ter acesso, os profissionais da educação têm que ter o tablet, têm que ter acesso aos pacotes de dados para poder atender os nossos alunos. Não é o momento agora de volta às aulas presenciais, é o momento da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de São Paulo, promover os meios para que os nossos alunos tenham acesso às redes, tenham acesso aos conteúdos. Então, fica aqui a nossa luta em defesa da educação pública, em defesa das crianças, né, na nossa cidade, principalmente da região mais periférica. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Cris Monteiro. Obrigada, presidente. Vou limpar aqui para tirar minha máscara. Colegas vereadores, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Câmara. Eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de assistir hoje pela tarde SPTV, e o César Tralli, que é o âncora desse programa, ele falou sobre uma pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo. Os alunos foram perguntados nessa pesquisa sobre os piores efeitos da pandemia. E eles falaram que 39% dos alunos falaram que o pior efeito é evasão escolar. 21% das famílias aqui em São Paulo tem pelo menos uma criança que está fora das escolas. Ou seja, é uma tragédia, uma enorme tragédia. E isso me leva ao meu projeto de lei que foi aprovado na última sessão aqui plenária, que é o projeto de lei que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar. Eu queria apenas fazer uma consideração sobre a diferença entre o abandono escolar e a evasão. O abandono escolar é quando o aluno abandona a escola no ano letivo, mas ele retorna, ou seja, ele perde um período de conhecimento de educação. A evasão escolar, o aluno sai e não volta nunca mais. Eu, quando fiz o meu projeto de lei, e é prática no nosso partido, a gente faz o projeto baseado em evidências. E eu me baseei numa pesquisa, na realidade, num estudo feito pelo INSPER, que diz o seguinte: os números são absolutamente estratosféricos. Existe um custo aos cofres públicos por conta da evasão e abandono escolar. E o INSPER chegou à conclusão nesse estudo que o custo aos cofres públicos de jovens que não concluem educação básica é de 214 bilhões de reais ao ano. Eu vou repetir o número. 214 bilhões de reais ao ano é o custo aos cofres públicos da evasão e abandono escolar. Essa pesquisa foi feita em julho de 2020, ou seja, ano passado. Esse custo já deve estar maior, porque a evasão escolar, por conta da pandemia, sim, certamente é maior do que julho de 2020. Essa pesquisa, ela mostra que a expectativa do país seria chegar até dezembro de 2020
com um saldo de 575 mil jovens de 16 anos sem concluir a educação básica, o que corresponde mais ou menos à população de Florianópolis. Ou seja, toda uma Florianópolis ia chegar em dezembro de 2020 sem concluir a educação básica. Queridos colegas, essa é uma tragédia para o nosso país, uma tragédia verdadeira. Bom, desses 214 bilhões, o INSPER conclui que aproximadamente 159 milhões correspondem à perda gerada pela menor chance do jovem estar ocupado e não receber salários. 54 milhões relativos à perda com a menor contribuição do jovem à atividade econômica. 114 milhões causados pela perda na qualidade de vida, ou seja, ele vai precisar estar mais no SUS porque não vai ter saúde. 45 milhões devido a maior envolvimento com a criminalidade. Eu acho que os senhores já entenderam o enorme problema que estamos a viver no futuro do nosso país. Eu queria só falar rapidamente aqui algumas das questões que eu coloco no meu projeto de lei para prevenir a evasão e o abandono escolar. Sugestões que eu dou: expandir o número de escolas que dispõem do modelo de programa de tempo integral. Isso me parece óbvio, né? O que nossas crianças estão fazendo quando elas não estão na escola? Por que não podem estar tendo atividades culturais, atividades artísticas, esporte? Isso mantém a criança na escola, faz com que ela esteja lá, com que ela tenha interesse de estar lá. Isso já é provado pelas escolas em tempo integral. Uma questão que a gente estudou muito, que é promover disciplinas do projeto de vida, onde o educador ele pode discutir com o estudante o que essa criança quer ser. Ela quer ser astronauta? Ela quer ser pintor? Ela quer ser jardineiro? Ela quer ser músico? O educador precisa ter essa discussão com a criança, e isso também a mantém na escola. Promover atividades de autoconhecimento. Eu vou aproveitar rapidamente aqui o meu tempo, não sei se eu tenho esse tempo, espero que sim, né, presidente? Já acabou. Vereadora, acabou de acabar há 13 segundos. Tá bom, então eu conto essa história depois, é uma história muito bonita, mas eu terei outro tempo aqui. Podem esperar uma história que eu vou contar sobre uma criança que estuda numa escola muito boa. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar com os senhores. Obrigado, vereadora Cris Monteiro. Nesse momento, eu declaro encerrado o pequeno expediente. Passemos, então, aos comunicados de liderança. O primeiro inscrito a fazer o comunicado pela liderança do Partido dos Trabalhadores é o vereador Eduardo Suplicy. Vossa Excelência tem 5 minutos. Pela ordem, presidente, gostaria de falar pelo bloco PSD-PSC, presidente. Está inscrita também a vereadora Edir Salles. Complemento de uma parte de um parágrafo. Vereador Suplicy, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras e vereadores, gostaria de compartilhar com vocês hoje a importante decisão da Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo a respeito do pagamento da renda básica emergencial da Prefeitura para os trabalhadores ambulantes. A Lei 17.504, de 11 de novembro de 2020, que aprovamos nesta Casa sobre a renda básica emergencial, determinou que os beneficiários do programa são todos aqueles que estão no programa Bolsa Família, assim como todos os trabalhadores ambulantes cadastrados no TPU e TOR Legal, que se enquadrem nos critérios do Bolsa Família. Porém, em fevereiro deste ano, em conversa com os trabalhadores ambulantes, recebi relatos de que ninguém havia recebido e que não tinha informações de como se cadastrar para receber. O que não fazia sentido, afinal, quando a cidade entra nas medidas restritivas de isolamento, os ambulantes ficam impedidos de trabalhar, chegando a ter sua renda completamente zerada, podendo facilmente se enquadrar nos critérios do Bolsa Família. Acontece que a Prefeitura Municipal alegou usar informações dos cadastros de TPU
e Tolegal para determinar quem poderia receber o benefício. O fato é que esses cadastros não são suficientes, pois neles não há composição familiar, renda per capita, conta corrente para receber o benefício e outras informações necessárias para conferir se a família encontra-se nos critérios do Bolsa Família. O que teria que ser feito é abrir um cadastro para que esses ambulantes pudessem ser habilitados para receber a renda básica emergencial, o que não foi feito. No começo de março, encaminhei ofício à Prefeitura acerca do assunto, solicitando informações e providências, mas não recebi resposta. Após essa tentativa, encaminhei representação ao Ministério Público para apuração da omissão do Poder Municipal, que não incluía os comerciantes ambulantes no benefício da renda básica emergencial. No final de março, então, o Ministério Público encaminhou uma recomendação para que a Prefeitura adotasse providências imediatas, no sentido de realizar o cruzamento de dados cadastrais dos vendedores ambulantes titulares do TPU e inscritos no Tolegal, com a base de inscritos no Cadastro Único, a fim de abrir com exatidão e de forma objetiva a adequação das condições aos critérios legais. Em informações prestadas pela SMADS ao Ministério Público, do total de 10.834 ambulantes, apenas a parcela ínfima de 545, 5% dos inscritos no TPU e Tolegal foram contemplados para o recebimento do auxílio emergencial, correspondente a 3 parcelas de R$ 100, sendo certo que desses, menos de 20% conseguiu fazer seu cadastro no Cadastro Único, no CAD Único. A SMADS considerou apenas aqueles inscritos no CAD Único até 30 de setembro de 2020, algo que não está definido na lei da renda básica emergencial. A lei foi aprovada em dezembro e não há prazo para habilitar o trabalhador ambulante para tal benefício. Na última quinta-feira, 20 de maio, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000 por dia de descumprimento, que determina que a Prefeitura, primeiro, estabeleça canal de comunicação ágil e fluxo de atendimento desburocratizado e eficiente, a fim de permitir o cadastro dos ambulantes inscritos no TPU e Tolegal, no CAD Único, e assim possibilitar que tenham meios de comprovar o preenchimento dos critérios para o recebimento do Bolsa Família, sem considerar o limite de data de 30 de setembro de 2020, e que, a partir dessa planilha, efetuar o pagamento das parcelas retroativas dos valores devidos desde o ano passado e todas as pessoas consideradas aptas. Quero agradecer a atenção e parabenizar a promotora doutora Ana Trota Iaride e o promotor doutor Eduardo Ferreira Valério por essa importante decisão. A defesa da ação pública está belíssima e destaco aqui parte das palavras usadas no documento. Abre aspas, as deficiências na própria condução do Estado e na sua incapacidade em produzir respostas efetivas diante das condições objetivas de vida das pessoas, em especial da classe trabalhadora e subalternizada, não pode permitir ao Estado revitimizar a população pela sua incapacidade de provisão. Negar o direito é negar a cidadania e inviabilizar questões imbricadas na oferta de proteção social que tem forte elo com o racismo estrutural brasileiro, a mais exata expressão da desigualdade racional. Diante da crise sanitária e econômica, torna-se inadiável a necessidade dessa busca ativa e que seja feita justiça aos trabalhadores do comércio ambulante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Suplicy. O próximo orador para falar pela liderança do Patriota é o vereador Rubinho Nunes, pelo tempo de até 5 minutos. Obrigado, presidente. Mais vereadores. Senhor presidente, no começo desse ano, eu acredito que toda a população, todo paulistano
e também aqueles que são amantes do automobilismo mundial viram escandalizados o contrato de 100 milhões de reais firmados pela Prefeitura de São Paulo, sem licitação, sem respeitar as normas de direito público, que pagaria para a realização de 5 grandes prêmios de Fórmula 1. Na oportunidade, ainda alguns defensores do então prefeito disseram que estaria tudo ok, que haveria um grande retorno para a cidade. O contrato nunca foi trazido a público. Na ocasião, eu ingressei com uma ação popular e consegui suspender o contrato da Fórmula 1 justamente por conta dos patentes, dos notórios vícios de legalidade que constavam naquele contrato. Fazendo uma investigação, descobri que além dos 100 milhões de reais, a Prefeitura fez o pagamento de 17 milhões de reais para a Fórmula 1 para poder realizar o Grande Prêmio. Então, estamos falando de 117 milhões de reais. Mas não para por aí. A Prefeitura ainda ficou responsável por realizar obras no Autódromo de Interlagos, por realizar benfeitorias e se responsabilizou, inclusive, por eventuais acidentes que acontecessem. A Prefeitura recorreu disso, foi determinada uma contracautela para que houvesse a manutenção do Grande Prêmio de Fórmula 1. Aparentemente, tudo iria se normalizar, se não fosse o fato de que a Prefeitura manteve oculto o contrato, manteve oculto os termos que ela firmou junto à Fórmula 1. Não bastava a Prefeitura ter contratado uma empresa de prateleira, com uma sede num paraíso fiscal, comandada por 3 holdings. Além de tudo isso, ela teve a ousadia de manter o contrato em sigilo. E para nossa surpresa, senhor presidente, na última semana veio à tona a informação, através do All Sport, que a Prefeitura pagaria o valor total de 760 milhões de reais para a realização. Haja vista que ela se comprometeu por uma cláusula oculta no contrato e não divulgada até agora, a realizar o pagamento do que se chama de FII anual. Um pagamento anual para a Fórmula 1 para realizar o Grande Prêmio. A monta de 22,5 milhões de dólares. Um valor que hoje totaliza 119,7 de reais, somente no ano de 2021. E pasmem, esse pagamento tem que ser realizado no dia 1º de junho, na próxima terça-feira. Eu tomei o cuidado de, através dessa informação, investigar um pouquinho. Estava tudo muito estranho. E, através do sistema SEI, eu consegui acesso às informações que determinaram o pagamento. Isso no início de maio deste ano. Isso nunca foi informado para a Prefeitura no processo que eu movi pela Prefeitura. E mais do que isso nunca foi informado pela Prefeitura para essa Casa de Leis que tem o dever de fiscalizar. Através do account número 22 41 30 59, que consta do SEI, tá? No Swift Code BOFAGB22, basta qualquer par desta casa pesquisar, está a determinação. E aí, por um e-mail encaminhado pela própria Fórmula 1 ao secretário-chefe da Casa Civil, há o requerimento para que seja pago 22,5 milhões de reais. O Grande Prêmio de Fórmula 1, esse contrato oculto que escandalizou todo mundo, a monta de 100 milhões de reais, totaliza agora quase 1 bilhão de reais, quando a gente faz a conversão dos valores para dólares. E pior, a Prefeitura paga uma empresa de prateleira para vir aqui lucrar, para vir aqui simplesmente vender os ingressos, colher os benefícios e a Prefeitura paga toda a conta. É o melhor negócio do mundo. Essa casa agiu com responsabilidade. Boa parte dos pares dessa casa assinou a CPI no primeiro dia, na primeira sessão que nós tivemos. Eu apresentei o requerimento de CPI, consegui mais de 20 assinaturas e foi protocolado na mesa. Salvo engano, foi a 2ª ou 3ª CPI que foi requerida. Até hoje, essa CPI está engavetada. A casa não abriu a CPI. A Câmara de São Paulo não está investigando a Prefeitura. E pior que isso, os indícios de irregularidade são patentes. Não há como qualquer vereador se curvar a um pagamento de 22,5 milhões de dólares oculto, sem que nenhum vereador tenha informação disso, sem que tenha sido dada publicidade a isso, sem que o Portal da Transparência tenha informação sobre isso, sem que o Ministério Público tenha informação sobre isso, sem que o Judiciário tenha informação sobre isso. É absurdo que a Prefeitura de São Paulo se valha de um expediente tão vil, tão rasteiro, para jogar nosso dinheiro pela janela, em um contrato completamente ilegal e pior, em um ano que provavelmente sequer vai haver público no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, caso ele seja realizado.
Nesse momento, eu informo que eu vou juntar tudo isso no processo para tornar público. Mas eu clamo aos vereadores. Chegou a hora da gente realmente abrir a CPI da Fórmula 1. E mais do que isso, abrir a caixa preta da Prefeitura e desse contrato. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Rubinho. Está com a palavra agora a vereadora Renata Falzoni, para falar pela liderança do PV. Muitíssimo obrigada, Validei. Muitíssimo obrigada, presidente. Bom, eu vou dar uma fugida no assunto, mas no dia 23 de maio passado, próximo, nós perdemos uma figura muito importante brasileira, que foi o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Ele nasce na cidade de Vitória em 1928 e faleceu aqui na cidade de São Paulo nesse último domingo. É um arquiteto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, mesma escola que eu me formei, e ele é saído de 1954. São várias obras que nós temos aqui na cidade de São Paulo para refrescar a cabeça de quem está nos ouvindo. Entre elas, nós temos o ginásio do Clube Paulistano, essa cobertura em cima da Praça da Patriarca, o Sesc 24 de Maio, o projeto do Museu da Língua Portuguesa, que depois incendiou, também é dele, o Poupa Tempo de Itaquera, a reforma da Pinacoteca. Nós também temos o MUB, que é o Museu Brasileiro de Escultura, e o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea da USP. Um arquiteto extremamente premiado, em 2006 ele ganhou o Pulitzer, em 2010 ele recebeu aqui do Estado de São Paulo a Ordem do Ipiranga de Veneza, em 2016 o Leão de Ouro, na Bienal de Veneza. Então, eu gostaria aqui de pedir um minuto de silêncio e participar dessa grande perda, desse grande colega de profissão que eu tive, e que todos nós temos que reverenciar, que foi o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Renata. Logo após... Pela ordem, senhor presidente, eu também iria pedir um minuto de silêncio em homenagem a Paulo Mendes da Rocha. Gostaria de só registrar que é importante. Vereador, eu ia dizer que logo após os comunicados de liderança, nós faremos um minuto de silêncio e acrescentaremos também outras homenagens, e tenho certeza que outros vereadores querem reiterar a homenagem ao arquiteto. Mas faremos logo em seguida, após os comunicados. O próximo orador é o vereador Faria de Sá. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é uma alegria retomarmos os nossos trabalhos e deixar aqui nosso pedido de homenagem na sessão ao nosso sempre prefeito Bruno Covas. Todos nós muito tristes com o que está acontecendo nessa transmissão na Prefeitura de São Paulo, porque sabíamos que o Bruno tinha um programa de metas para esse governo maravilhoso. E por mais que a gente tenha continuidade desse trabalho com o Ricardo Nunes, certamente vai fazer aquela marca individual do Bruno, que a gente acompanhou no último domingo no Fantástico, o que ele se dispôs a fazer já no estado de adiantada situação do seu câncer, pular de paraquedas com seu filho Thomas, e sem dúvida nenhuma valeu a pena, como também quando ele foi muito criticado e eu o apoiei, ele foi ser final da Libertadores lá no Rio de Janeiro, em homenagem ao seu filho Thomas. A segurança e a tranquilidade, a serenidade de um garoto de 15 anos falando da morte do seu pai é alguma coisa que merece digno de respeito, de carinho e de atenção. Parabéns, Thomas. Você certamente vai dignificar o nome do seu pai. E daqui a pouco você já terá condições até de ser um vereador na cidade de São Paulo. No próximo mandato já terá idade para isso. E, sem dúvida nenhuma, continuar aquilo que começou com Mário Covas, que foi constituído junto comigo, Bruno Covas, que foi prefeito de São Paulo, do qual eu fui subprefeito aqui no Jabaquara, e a gente vê esse trabalho com você, Thomas. Tenho certeza que a maior homenagem que a gente pode prestar a Bruno Covas é dar um abraço especial em você, Thomas, pela sua postura, pela sua dignidade, pela sua determinação, pela sua vontade. Muitas pessoas de muito mais idade não teriam a tranquilidade que você tem, mesmo com dor, mesmo sentindo ausência, mesmo sabendo que seu pai não estará mais aqui nessa continuidade, que você tem um trabalho magnífico dessa continuidade. Então, eu queria deixar registrado aqui nosso carinho especial
ao querido Bruno Covas. E ainda que a gente já tenha feito a missa de Covas na Assembleia, já tenha feito a missa de Covas aqui na Câmara, já tenha feito a missa de Covas lá na Catedral, nós temos uma homenagem aqui na Câmara Municipal de São Paulo, ele que foi prefeito eleito agora e tinha tomado posse em janeiro desse ano. Então, uma homenagem especial ao Bruno Covas. E também aproveitar e dar um abraço especial no arquiteto Paulo Rocha. Grandes obras que ele deixou aqui em São Paulo, os exemplos que já foram citados pela Renata Falzoni, extremamente importantes, e teremos agora a oportunidade de reinaugurar o Museu da Língua Portuguesa, que ele, Paulo Rocha, tem um papel importante, ali ao lado da Pinacoteca, onde ele trabalhou, bem próximo da Praça do Patriarca, que ele fez aquela nave maravilhosa que lá está, o que ele fez no MUB, que é extremamente importante. Eu tenho certeza que grandes alterações no MUB no ano 2000, quando eu era secretário de governo, tivemos a participação do Paulo Rocha, e sem dúvida nenhuma, Paulo Mendes Rocha merece todo o nosso cumprimento. E queria agora voltar para a questão local e dizer, e uma denúncia que fizemos aqui na tribuna em relação ao Almante, que tinha o risco de ter algum problema de comprometimento da sua estrutura. Felizmente, nesta madrugada, será interditada a pista aqui no Jabaquara, onde tem o viaduto Dante Almante, que liga a estação São Judas com a estação Jabaquara, a estação Conceição do metrô, aqui no Jabaquara, e a partir daí serão feitas as obras extremamente importantes. O risco era muito grande. Várias pessoas me procuraram dizer que não estavam mais passando pelo viaduto, estavam dizendo lá de cima pela Engenheiro Armando, ouvindo lá por baixo pela Fagundes Filho, pela Imigrantes, não estavam querendo passar no viaduto com receio de que alguma coisa pudesse acontecer, e era iminente a imagem de risco. Então, agradecer ao CT que determinou a intervenção local, que vai fazer a sinalização. Agradecer também a todo o pessoal do SP Trans, por causa das linhas de ônibus que passam por lá, que vão ter a alteração necessária, e completar o subprefeito de Jabaquara, engenheiro Tiago, que também tem todo o seu empenho para que a gente tivesse essa realidade. Aqui, através da Câmara, nós denunciamos que alguns buracos no viaduto, que era de concreto armado, eram tapados com piche. Eu lembro até que quando o Camilinho me provocou, falei, tinha que passar piche na cara de quem fez aquela palhaçada. Mas, graças a Deus, eu acho que a gente superou todos esses momentos, e agora teremos a oportunidade de ver e de registrar o apoio do Portal da Vila Guarani, que, sem dúvida nenhuma, deu uma ajuda importante na divulgação de todo esse trabalho e que está se tornando uma realidade. E agora está faltando um outro probleminha aqui no Jabaquara, que queremos resolver a solução o mais rapidamente possível, que é a questão da inauguração real do piscinão da Bandeirantes com Imigrantes e também a antiga Lagoa Aripé. Isso é importante para resolver essa questão e queremos que isso possa ocorrer de uma forma muito rápida. E ainda a promessa agora, no início do segundo semestre, da instalação da UPA, da Vila Guarani, que o secretário Edson Aparecido disse que já está tudo certo e nós estaremos lá para ver não o lançamento da pedra fundamental, mas o lançamento do início de obras, que é extremamente importante nesse momento de pandemia. A pandemia que deixou muita gente assustada, aparvalhada, desnorteada, tem que dar um jeito. Nós inauguramos recentemente uma nova ala no Hospital Santa Catarina, em parceria com a Albert Einstein, 40 novos leitos de UTI Covid. Sabe o que aconteceu? Não se passaram 15 dias, já está lotada esses 40 leitos. Então, a UPA do Jabaquara também, do Saboia, que também tinha leitos de Covid, já está tudo lotado. Então, na verdade, estamos preocupados. Enquanto o presidente negacionista fica andando de moto por aí, dando arrancada, fazendo barulho com escapamento, tem que ter dignidade e resolver o problema da população brasileira. Nós estamos com vários problemas, sequelas das pessoas que conseguiram se salvar, deixando as pessoas à margem da própria sociedade. Então, queríamos que a gente tivesse a oportunidade aqui em São Paulo de dar o exemplo nessa luta, nessa caminhada, e que São Paulo tem um resultado extremamente importante. Tenho certeza que nós iremos visitar o novo hospital do servidor público municipal, ver como é que está aquela obra maravilhosa, extremamente importante. Vamos visitar também a divisão de saúde Sudeste, Sul, para ver como é que está o andamento das coisas e essa luta toda em prol de todas aquelas pessoas que precisam enfrentar, encontrar a saída, uma solução. A dignidade das pessoas está sendo maculada, está sendo atingida por essa onda maldita de pandemia que está pegando todo mundo e, de repente, o presidente da República veio como se nada acontecesse. Onda de moto! Onda de moto!
Vai pro inferno todo mundo. Faria de Sá Paz pela para conclusão, todos por nós. favor. Obrigado, vereador Faria de Sá. A próxima inscrita é a vereadora Luana, para falar pelo PSOL. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Comunicado de liderança bastante rápido, porque eu gostaria de abordar um ponto que foi discutido hoje no Colégio de Líderes. Me parece que foi discutido em relação ao prazo, os andamentos do trabalho da Câmara em relação à operação urbana Água Branca, que a gente sabe que é uma operação urbana complexa, que envolve muitos atores, que envolve aí um valor de dinheiro que seria repassado a construtoras, um valor extremamente alto, e que gera muitas alterações ali naquela região, e é uma operação bastante ampla. Então, eu queria colocar aqui para os senhores que nós, do PSOL, acreditamos que uma discussão, como uma discussão da Operação Água Branca, não pode ser feita de uma forma acelerada. Ela tem que ser feita, respeitando alguns passos que, ao meu ver, do que eu entendi ali do que foi acordado, me preocupa um pouco, porque, do que eu entendi, teriam 2 horas de discussão no dia de amanhã e uma primeira votação já na semana que vem. Mas eu gostaria de chamar a atenção do seguinte: alguns passos importantes, para mim, aí estão faltando. Por exemplo, a gente sabe que tem o Conselho Gestor Água Branca, que é um conselho que envolve tanto o poder público quanto a sociedade civil e a população ali da região. É um conselho que desde 2014 acompanha ali a questão da operação urbana e que eu acho que tem que ser escutado antes da nossa primeira votação. Eu não vi isso no calendário, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores disso. Creio que a gente tem que escutar o Conselho Gestor Água Branca, conversar antes da gente ter uma primeira votação. Creio nisso. Também acredito, colegas vereadores, que a gente tem que ter uma audiência com a população para falar sobre isso também antes da primeira votação. Uma audiência que a gente consiga ter a participação de todos os colegas, da população ali, a gente entender como vai ser esse processo, entender todas as minúcias que vão ser colocadas, porque envolve muitos detalhes. A gente sabe que já foram feitas audiências em anos anteriores em relação à Operação Água Branca. Mas, inclusive, nessas audiências de anos anteriores, muita gente, população, se colocou contrária, colocou contrária ao projeto, fez adendos, fez modificações e não teve nenhuma audiência ainda dessa legislatura. Apesar de, do ponto de vista regimental, não precisar de mais uma audiência, eu coloco aqui para os meus colegas que há vários vereadores novos nessa casa que não escutaram ainda a população em relação ao projeto Água Branca. Eu creio sim que, apesar de não ter necessidade regimental, seria de bom tom, seria democrático a gente, nessa legislatura, considerando que tem vereadores novos, a gente escutar a população numa audiência pública. Gostaria de defender isso antes da gente votar na semana que vem. Repito, não sou contra que se discuta nessa semana, se discuta às 2 horas da manhã, mas eu gostaria aqui de colocar uma coisinha que é o seguinte: me parece que pode vir aí um substitutivo, que ainda não chegou. Eu não sou contra a discussão amanhã se não houver a apresentação de um substitutivo após a nossa conversa de amanhã, após as horas de debate amanhã. Porque, imagina, se a gente vai ter ali um projeto, debate sobre ele 2 horas, aí, no começo da semana que vem, chega um substitutivo. E a gente já debateu aquele outro. Para mim, honestamente, isso não faz nenhum sentido. Eu acho que se vier o substitutivo, seria mais prudente a gente discutir, ter as 2 primeiras horas de discussão após o substitutivo final. Gostaria de colocar isso. Nós já tivemos essa discussão em relação aos métodos, eu gostaria de colocar isso. A Operação Urbana Água Branca envolve um valor muito alto, envolve muita gente, e eu acho que não pode ser uma discussão que a gente faz de forma atropelada. Não pode ser uma discussão que a gente faça sem ter audiência pública, sem conversar com o Conselho Gestor, e eu não estou falando aqui que não se faça, mas que a gente consiga entender que esse é um processo que deve envolver muitos atores, e nós da Câmara Municipal não podemos deixar de incluir, em especial, a população que lá vive, o Conselho Gestor, a população que tem um déficit habitacional altíssimo e que é muito interessada nesse projeto. Obrigada. Obrigado, vereadora Luana. Agora com a palavra o vereador Rinaldi de Gílio. Presidente, pela ordem, desculpa, eu precisaria que o senhor confirmasse a minha presença, que eu já escrevi 3 vezes aqui. Obrigado. Vereador Chechel Trípoli, então, registrando sua presença. Obrigado, vereador Chechel. Senhor presidente, nobres vereadores, todos os servidores que trabalham nessa casa, o que me traz hoje na tribuna é a minha solidariedade aos pastores evangélicos da Ilha de Cuba, que na semana passada, no dia 21, uma sexta-feira, emitiram uma carta
revelando e pedindo para que a libertação dos presos políticos no país. E por meio de uma carta aberta, veiculada na última sexta-feira, pastores evangélicos cubanos pedem a libertação de cidadãos presos por motivos políticos no país. Publicada essa página no Facebook, Liberdade e Consciência, a carta aberta foi assinada por líderes de diversas e diferentes denominações evangélicas e denuncia que vários cubanos que participaram da manifestação na rua Boulevard Obispo, em Havana, continuam atrás das grades. E ainda continua dizendo: exigimos ao Estado cubano a libertação imediata dos detidos de Obispo, sem consequências jurídicas para eles ou para suas famílias. Solicitam os líderes religiosos. E segundo o portal ADN Cuba, Inti Soto Romero foi estudante de teologia na esfera protestante, e fontes próximas à família de Yusan Canción Vera informaram ao Diário de Cuba que o jovem frequentava a igreja metodista de El Vedado. Também intercedemos pela vida de outros presos ou detidos por motivos políticos na ilha. Um país sem consenso não pode ficar em paz. Os jovens que na rua Obispo se manifestaram pacificamente e exerceram o seu direito à liberdade de expressão e que foram sequestrados impunemente pelas turbas de Castro não constituem um acontecimento isolado no preâmbulo do que poderia se tornar uma outra primavera negra, muito mais negra, aliás, do que o anterior, disse um dos líderes religiosos ao Diário de Cuba. Na carta, Hernández Cepero condena o silêncio cúmplice da comunidade internacional e insiste que toda injustiça dos homens é pecado, e a que muito foi dado, ainda mais será exigido. Uma outra declaração desses líderes diz assim: resta-me acrescentar que quando o ímpio dominar, o povo terá que gemer. E o povo cubano gemeu há 62 anos, conclui o pastor da Igreja Aliá, da capital cubana. A carta ela é assinada por vários pastores aqui: Jordanes Dias, presidente da Igreja Cristã Reformada de Matanzas; Alejandro Hernández, pastor da Igreja Aliá de Havana; Odalina Guerreiro, que é pastora do Ministério Apostólico Internacional Corban; Carlos Mácia, pastor da Igreja Metodista de Matanzas; Jaisel Pinheiro. São vários pastores aqui. Eu quero aqui parabenizar a coragem desses pastores. Em Puerto Padre, na província de Las Tunas, o pastor da Igreja da Liga Evangélica de Cuba, Carlos Lopes Valdez, alerta que a igreja cubana ainda é discriminada, oprimida, coagida, deixada de lado como se faltasse virtudes e decoro. E seus pastores foram perseguidos, foram presos, proibidos de se reunir nos templos, seus templos foram demolidos, Bíblias foram queimadas, propriedades que não foram devolvidas até hoje foram confiscadas, a igreja foi caluniada na televisão e teve o direito de resposta negado, como um prisioneiro que recebe uma mordaça imposta nele. O líder religioso denuncia que o regime da ilha não leva em conta a igreja, e para legislar questões espirituais e morais que se rebelaram contra a Bíblia e contra o consenso majoritário do povo. Então, fica aqui, senhor presidente, essa carta que saiu na semana retrasada, no dia 21, na sexta-feira, e a gente fica aqui, eu fico aqui solidário a esses líderes corajosos que vêm aqui denunciar o que o regime cubano tem feito. Tem mais uma última declaração que fala assim: Cuba precisa de uma igreja que caminhe ao lado dela. Ouve-se o clamor de uma nação, ouve-se o apelo das mães sem leite para seus filhos, dos homens que se sentem sem dignidade porque têm que mentir,
tem que roubar, tem que fingir que continua a sustentar a família. O lamento se ouve de mães que temem porque os seus filhos se jogam ao mar ou emigram perigosamente. O grito de terror se ouve de quem não quer ver os seus filhos apanharem e irem para a cadeia só por pensarem diferente. Pela conclusão, vereador. Hoje, Cuba é um país onde cresce o ódio em vez do amor. Fica aqui essa declaração de moradores de Cuba e, infelizmente, nós, os brasileiros, enviamos muito dinheiro do nosso BNDES para essa ilha. Obrigado, vereador Rinaldi. A próxima a falar é a vereadora Edir Salles. Boa tarde, presidente. Hoje em exercício, Fernando Holliday. Boa tarde a todos os colegas que nos assistem, a todos os colegas que estão aí presencialmente e os que estão em casa ou no escritório virtualmente. É com muito pesar, né? Porque hoje é a primeira sessão da Câmara Municipal após a grande perda do Bruno Covas, né? Uma pessoa assim, incrível, humano acima de tudo, se preocupava muito com os pobres, em ajudar os menos favorecidos, né? E teve um governo ilibado, um nome super respeitado, né? Teve, inclusive, a vida dele sempre foi uma vida simples, muito simples, e fez tudo pela cidade de São Paulo, né? Mesmo doente, mesmo com uma doença gravíssima, ele não se furtou a fazer o trabalho na cidade de São Paulo. O ano passado, a gente percebia que ele estava um pouco cansado, medicamentos, e fazendo quimioterapia, depois radioterapia, a gente percebia, mas ele não se entregou, ele sempre fez uma dedicação total, foi para as ruas, conversou com as pessoas, e inclusive a cidade não parou. A cidade não parou, você percebia as obras continuando, reformas de praça continuando, as escolas tendo reformas também em UBS, enfim, várias foram as ações em que o prefeito Bruno Covas sempre fez neste período em que ele assumiu a prefeitura e também como secretário das prefeituras que ele foi quando ele era vice-prefeito, né? Então, nós lamentamos muito, a cidade está de luto, fizemos aqui na Câmara, com todo respeito, aquela missa, a missa que teve a semana passada, um culto ecumênico, né? Um culto ecumênico que nós tivemos quinta-feira passada, e a Câmara teve esse respeito de ficar uma semana de luto, né? E nós sentimos muito pelo filho dele também, o Tomás, né? Muito apegado ao pai, o pai muito apegado a ele. A gente vê várias gravações, vários vídeos em que ele dedica todo aquele carinho ao filho e a gente sempre acompanhou isso. Mas eu tenho certeza que essa continuidade do Ricardo Nunes, que também tem demonstrado uma grande tristeza em relação à perda do Bruno, né? Ele que confirma que vai ser o governo Bruno Covas, né? Eu tenho certeza que ele vai dar continuidade, porque quando ele assumiu como vice-prefeito, ele acompanhou para e passo o Bruno Covas, e sempre tendo o mesmo objetivo, os mesmos sentimentos de amor ao próximo. Tenho certeza que o Ricardo Nunes vai dar continuidade, e isso vai ser muito importante para a cidade de São Paulo. Inclusive, na Vejinha, se vocês leram lá, vocês viram na entrevista dele o quanto emocionado ainda ele estava no culto ecumênico, ele nem conseguiu falar, tamanha a emoção que ele estava sentindo pelo passamento do nosso querido prefeito Bruno Covas. O que eu acho mais importante é que ele vai realmente dar continuidade, né? E ele declarou na revista Veja, inclusive, que até agora não caiu a ficha dele ainda. E eu já perguntei para ele também, na quinta-feira, que nós estivemos juntos aí, eu perguntei para ele se tinha já caído a ficha. E a revista Vejinha perguntou, ele falou, ainda não caiu a ficha. E ele diz, isso é muito nobre da parte do Ricardo Nunes. Vou honrar o nome do Bruno. Isso que ele falou é muito nobre, é muito sério. O Ricardo Nunes, que é o novo prefeito agora, que realmente pretende dar continuidade. É o nosso desejo que dê tudo certo, até para honrar mesmo o prefeito Bruno Covas, né? Que dê tudo certo, que a gente continue. Contamos
com a colaboração de todos os vereadores da Câmara, o que é super importante, né? A nossa união para uma cidade melhor, independente das divergências políticas, de partidos, né? Independente, nós temos que manter a nossa união pela cidade de São Paulo. Então, eu gostaria aqui, de pronto, agradecer muito, muito, muito ao que o Bruno Covas fez e agora desejando muito boa sorte ao prefeito atual, Ricardo Nunes, que como vereador na Câmara durante 8 anos, né? Fomos vereadores, aí ele durante 8 anos com a gente, 2 mandatos. Foi muito companheiro, a CPI, lembra? CPI que ele presenteou, a CPI contra os bancos, foram devolvidos aos cofres públicos R$1,2 bilhão, né? Então, tudo isso também, e ele foi relator do orçamento durante algumas vezes, sempre muito dedicado à cidade de São Paulo. Então, esse conhecimento que o Ricardo Nunes teve na Câmara, essa competência que ele demonstrou na Câmara, com certeza ele também irá continuar com muita competência à frente da Prefeitura. Gostaria aqui de desejar boa sorte para o Ricardo Nunes e dizer que também uma outra coisa que favorece o Ricardo Nunes, ele foi vereador, ele conhece o funcionamento da casa, ele conhece o desejo dos vereadores, ele conhece o comprometimento de cada vereador com as suas causas, alguns com as suas regiões, como é o nosso caso, por exemplo, Rodrigo Goulart também com a sua região, Gilberto Nascimento também, agora o Beccari, o Felipe Beccari também, aqui eu falo em nome de todos, né? Do bloco PSD e PSC. Então, com certeza, nós iremos aí ter um bom prefeito, porque ele tem experiência de como funciona a Câmara. Muito obrigada, presidente, um grande abraço a todos os amigos. Obrigado, vereador Edir. Nós passaremos ao minuto de silêncio, mas antes de perguntar se há mais homenageados, gostaria aqui de registrar que esta é a primeira sessão legislativa. Presidente, posso acrescentar um nome nas homenagens? Só um instante. Só um instante. Eu queria incluir nas homenagens. Só um instante, vereador Faria de Sá, por favor. Eu apenas gostaria de registrar que esta é a primeira sessão desde o falecimento do então prefeito Bruno Covas. Então, eu gostaria de incluir neste minuto de silêncio que faremos também uma homenagem ao ex-prefeito que nos deixou tão jovem no auge dos seus 41 anos de idade. Agora sim, com a palavra, vereador... Lorde, presidente. Alessandro Guedes. Senhor presidente, eu queria também incluir na relação de homenageados o MC Kevin, que é daqui da nossa região, da cidade de São Paulo, da Vila Ed, e que, sem dúvida nenhuma, merece uma atenção no momento muito triste que a gente está vivendo e que ultrapassamos a marca de 450 mil mortes na questão da epidemia, e eu também peço por todos eles que essa homenagem seja estendida a todos, além do querido MC Kevin. Pelote, presidente. Obrigado. Só um instante, o vereador Alessandro Guedes também havia pedido. Obrigado, presidente. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, presidente, em memória. É uma pessoa muito especial, o nosso amigo, militante do PT, da cidade de São Paulo, Agenor Dionísio, morador da região da Coab 1. Agenor Dionísio morreu aos 77 anos, ainda sob investigação a priori por Covid. Agenor foi militante do PT desde a sua fundação, presidente do Diretório Zonal de Itaquera, é membro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores da cidade de São Paulo, militante da Casa Rosada, uma pessoa que deixou grandes ensinamentos, valores para todo mundo que conviveu com ele, na defesa da democracia e na luta por direitos, senhor presidente. Então, a gente lamenta muito o passamento do nosso querido Agenor, nosso querido Google, que nos ensinava tanto, e eu peço um minuto de silêncio em memória dele, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Antes do vereador Camilo, alguém mais tinha pedido, não? Vereador Rinaldi Gílio. Vereador Genasi. É o vereador Rinaldi, então. Vereador Rinaldi, por favor. Senhor presidente, o vereador Rinaldi Gílio quer pedir um minuto de silêncio por 2 pessoas maravilhosas. Uma delas é a Edna de Jesus Pereira, a famosa tia Edna, que trabalhou na cantina do curso teológico
que eu dei aula há muito tempo, o Instituto Teológico que eu dei aula há muito tempo, e era uma pessoa singular, muito especial, e também a Maria de Fátima, uma mulher que eu trabalhei muito tempo com ela, uma mulher maravilhosa, que as duas foram promovidas, chegaram nos braços do Senhor. Queria deixar um versículo bíblico que é: preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Que Deus receba eles com muita alegria. Vereador Celso Janazzi. Presidente, eu gostaria de dedicar um minuto de silêncio, assim, além dos mais de 450 mil pessoas que morreram pela Covid, duas educadoras que foram assassinadas, a diretora Jéssica Frazão e a professora Marli Gomes, que foram assassinadas numa tentativa de assalto na Zona Leste. Elas trabalhavam no SEI Jardim da Pena, então deixo um minuto de silêncio para essas duas grandes educadoras. Mais alguma homenagem? Nesse momento, então, vamos a um minuto de silêncio. Presidente, também, pela ordem, me desculpe que o som aqui atrasou, mas eu quero também prestar homenagem Vereador Suplicy, nós já estávamos no minuto de silêncio, mas Vossa Excelência pode registrar sua homenagem agora. Desculpe, eu quero também prestar, como a Renata Falzani e outros fizeram, a homenagem ao querido Paulo Mendes da Rocha, que tanto dignificou a arquitetura brasileira por seus projetos extraordinários no Museu Brasileiro de Escultura, na Pinacoteca, no Museu da Língua Portuguesa, Museu Nacional do Coches em Lisboa, o Estádio Serra Dourada em Goiânia, e que recebeu prêmios formidáveis como o Pritzker, o mais importante prêmio só Oscar Niemeyer do Brasil também recebeu, e os outros que ela mencionou, bem como a professora e diretora Jéssica Aparecida Lopes Frazão e Marli Gomes de Lima Lama, que o vereador Celso Janazzi há pouco falou. Minha solidariedade também às 450 mil vítimas e ao querido prefeito Bruno Covas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eduardo Suplicy. Nesse momento, declaro aberto o grande expediente. O primeiro orador no grande expediente é o vereador Atílio Francisco. Próximo orador, vereador Aurélio Nomura. Próximo orador, vereador Camilo Cristófaro. Próximo orador, vereador Carlos Bezerra. Encerrado o grande expediente, passemos ao prolongamento do expediente. Eliseu Gabriel, presente. Registrada a presença do vereador Eliseu. Passemos à leitura de papéis. Senhor presidente, não vão ter votação nenhuma hoje, não, né? Não, senhor. Obrigado, presidente. Parabéns pela condução. Os vereadores que concordam sejam liberados. Os vereadores que concordam que sejam lidos os papéis permaneçam como se encontram. Aprovado, estão considerados lidos os papéis. Por acordo de lideranças, encerro a presente sessão.
esta presidência convoca a próxima sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, às 15 horas, com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Convoco ainda 5 sessões extraordinárias após a sessão ordinária de amanhã. Todas as sessões com pautas a serem publicadas no Diário Oficial. Obrigado a todos e estão encerrados os nossos trabalhos. Nós ficamos por aqui. Lembramos a todos que estaremos de volta amanhã a partir das 15h com mais uma sessão plenária aqui na Câmara Municipal de São Paulo, onde haverá possivelmente votação de projeto de lei e também discussão do projeto Operação Urbana Água Branca. Vamos, portanto, ficar atentos à programação da TV Câmara São Paulo, às redes sociais e ao portal da Câmara São Paulo SP Lege BR. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. As principais notícias do Legislativo paulistano você acompanha aqui no Jornal da Câmara. Um telejornal dinâmico, integrado e em sintonia com o interesse público. De segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, com reapresentação às 6h30. Eu espero você! Você sabia que pode acompanhar o trabalho da Câmara Municipal pelas redes sociais? No nosso Facebook você fica por dentro das sessões ao vivo, notícias e eventos. No Twitter você se informa sobre as atividades do dia em tempo real. No Instagram você acompanha o cotidiano da cidade e o trabalho dos vereadores. No YouTube estão os programas da Rede Câmara, com lives das atividades da casa. No LinkedIn você fica por dentro dos cursos e atividades da Escola do Parlamento. Ah, e não esqueça do Zap Câmara, sua fonte de notícias semanais. Acompanhe a Câmara de qualquer lugar. Procure por @Câmara São Paulo. É a Câmara Municipal de São Paulo cada vez mais conectada com você.